O segredo para liderar pessoas, de uma forma que guru nenhum te conta, nada de dinâmica ou coisas intangíveis. Vamos começar pela prática e pelo simples da coisa. Eu sei o quanto esse tema chama a atenção de vocês, e eu sei também o quanto ele é realmente desafiador. Por isso, o que eu vou te mostrar aqui eu chamo da parte tangível da liderança. Sim, para mim ela é a base que faz todo o resto acontecer. Porém, gente, essa base que eu vou te mostrar aqui hoje, ela resolve praticamente 80, 90% da sua liderança. Então fica comigo até o final, que eu te garanto que vai valer a pena e você vai sair com coisas práticas para começar a fazer acontecer amanhã. É só você querer. Fica comigo e vamos junto. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Seck e eu ajudo empresas a aumentarem seu lucro, venderem mais e liderarem melhor. Desde 2019, eu tive dentro de mais de 100 empresas, aprimorando esse método que toda quarta, às 20h30 da noite, eu estou sempre aqui mostrando ele na prática para vocês. Por que eu falo aprimorando? Porque sim, eu venho construindo para que cada vez mais entregue mais resultado, que dê mais lucro, que seja simples, que seja prático, que facilite a liderança de vocês e por aí vai. Dessa construção, para quem ainda não conhece, saiu o método 100 em 10, que são os 10 passos para dobrar o lucro do seu negócio. E toda quarta eu estou aqui abrindo a caixa preta desse método para você. Bom, gente, vamos lá, direto ao ponto, sem delongas. Vamos para a aula 5, o segredo para liderar pessoas. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Eu quero começar um pouquinho do começo, tá? Literalmente do começo da coisa. Afinal, para que liderar? Para que ser um líder? E muitas das perguntas e dos problemas que eu mais recebo das pessoas, dos empreendedores, das empresas que eu vou, é literalmente como ter uma equipe mais comprometida, como ter pessoas mais comprometidas. E a segunda pergunta é como ter pessoas mais focadas com meus objetivos, que façam aquilo que eu quero, que a empresa precisa, enfim. Essas são duas das perguntas que eu mais recebo sobre liderança. Então, eu acredito que, sim, é fato que o liderar é muito do resolver isso aqui. E acredito que isso seja problemas e que faça sentido para vocês também. Vamos lá. O que seria liderar? O que seria um líder? Para o Guilherme Benchimol da XP, ele fala que líder é aquele que atinge metas através das pessoas. É isso, né? De forma prática é isso. Agora eu quero que você vá um pouco mais além no sentido dessa frase. Ele falou que é atingir metas através de pessoas. Então já reflitam aí. Qual meta? Através de qual pessoa? As pessoas que você tem no teu time, que metas elas têm? Então é sobre isso, gente. Isso aqui vai muito além do simplesmente líder aquele que atinge metas através das pessoas. Precisa ter algo por trás, precisa ter metas para as pessoas. Muito disso você vai ver aqui hoje. E complementando então, a aula 5, ela é justamente para quem, e você já deve estar conhecendo, a aula 5 é justamente o passo 5 do método 100 em 10, que são os 10 passos para dobrar o lucro do teu negócio. E como eu já falei, sim, é a gestão completa da tua empresa. Então a gente começa lá pela rotina do gestor, vem muito no passo 2, no passo 4, falando de gestão financeira, falando de números no passo 3, e agora no 5 é para você, líder, realmente ter uma liderança prática. E para mim, essa liderança e o nome do passo 5 é literalmente como fazer uma liderança meritocrática. Ou seja, gente, como tornar o ambiente da tua empresa um ambiente meritocrático, onde o esforço vale a pena, onde você remunera mais as pessoas pelo resultado que elas dão. Ou seja, sabe aquele exemplo que de uma empresa onde o ambiente não é meritocrático? É aquele funcionário que está sempre dando nível 9, nível 10, ganha a mesma coisa que sempre, daquele cara que dá o 3. É isso, entendeu? Com uma meritocracia você resolve, porque aquele cara que dá um nível 3, ele não vai bater a meta. E aquele cara que está com uma nota nível 9 ou 10 vai bater a meta e aí sim vai ser remunerado por isso. Vamos adiante que vocês vão entender tudo sobre isso, como levar para a prática no decorrer dessa aula. Gente, entrando na liderança. O ponto 1 sobre liderar de forma simples e prática. Precisa ter meta clara. O negócio precisa ter uma meta clara. O time precisa ter uma meta clara. A pessoa precisa ter uma meta clara. Se você ainda não tem um time, essa pessoa precisa ter. Se é um setor,
esse setor precisa ter, esse time precisa ter uma meta clara. E aqui já fica um parênteses, tá? Pensando na defesa do negócio, eu sempre prefiro ter uma meta antes para o setor do que depois para a pessoa. Nunca inverta essa ordem. Tem a meta do setor, e aí, se for o caso, tem uma submeta ou alguma outra meta para a pessoa, tá? Mas pensando no negócio, é muito mais importante antes o todo do que a própria pessoa em si. Vamos lá então. O que seria essa meta clara? Desenhando aqui para vocês. Eu espero que isso já esteja bem claro para vocês, mas vamos lá. É uma meta em número, é uma meta com período, por exemplo, mensal. Eu tenho usado muito mais mensal nas empresas, tá? Isso tem dado muito mais dá resultado mais rápido, porque as pessoas querem ganhar o dinheiro amanhã. Então é muito mais fácil você trabalhar com período mensal. Eu vou montar, inclusive, um exemplo mensal nessa aula, tá? Mas ela pode ser semestral. Como eu trato aqui que isso é um bônus, isso já pode ser até relacionado com o PPR, né? Que é a política de participação dos resultados. Então, você falar que você tem uma política de participação dos resultados vende muito a tua empresa para a tua equipe, sabe? Então, você aplicando as coisas que eu vou te mostrar aqui, tendo essa liderança meritocrática, sim, você já tem praticamente uma política de participação dos resultados, tá? E sim, ela pode ser semestral, mas o exemplo que eu vou trazer aqui é mensal, tá? Então, antes de ter a semestral, eu sugiro que você tenha mensal e sim, você pode ter as duas coisas, tá? Dá muito resultado. Qual que é a diferença? Resumindo, tá? Na mensal é a meta do mês, você paga no mês. No semestre, pode ser a meta do semestre, a média do semestre, você paga no final do semestre. Só que o que acontece? É multiplicado por 6 meses, por exemplo, né? Então, o ganho é muito maior, mas é uma vez só. Tá? Só um parênteses aqui. Voltando então ao ponto 1 sobre liderar de forma simples e prática. É ter meta clara para o negócio, para o setor, para a pessoa. Indo então em exemplos de meta clara. Uma meta de vendas. Sim, eu sei que é a meta mais comum ter uma meta de vendas, então literalmente ela é uma meta exemplo. Uma meta de produção, por exemplo, se você tem um setor produtivo, só que você tem que pensar qual informação eu vou usar para ser a meta de produção. Quantidade de unidades produzidas, quantidade de pedidos entregues, valor de pedidos entregues. Lembra que aqui você vai sempre interligando os pontos com o que você mais deseja. Então, assim, valor de pedido entregue aliado à meta de receita. Vá pensando nisso. Você pode ter uma meta de compra, valor máximo de compras, valor máximo de gastos, e sim, né, que fica até em ênfase, a meta de lucro do seu negócio, que também pode estar alinhado ao bônus do teu time. E claro que tu não precisa estar compartilhando exatamente qual é ela, mas as pessoas precisam saber quanto está sendo atingido dela, e o percentual já é o suficiente. Mais que entendido esse assunto, né? Quase chovendo uma olhada aqui que eu sei que vocês, espero que já estejam dominando esse negócio de meta. Bom, segundo ponto, para quem é a meta? Claro, gente, que o mais ideal é que seja relacionado à pessoa. Se eu sou vendedor, eu tenho uma meta de vendas. Isso é o mais justo, tá? Só que ao mesmo tempo eu quero que vocês reflitam sobre as coisas estarem interligadas e sobre também até a autorresponsabilidade das coisas. Então vamos lá, a meta de lucro, ela é a mais importante para todos, tá? Ela é a mais importante para o negócio. Então todos podem estar atrelados a ela. A meta de vendas, por exemplo, que puxa muito a receita que vai entrar no teu negócio, que contribui para o teu lucro. Todos podem contribuir. Não quer dizer que eu sou lado financeiro, que eu não estou diretamente relacionado à venda, que eu não posso perder ou ganhar pela venda, sabe? Então pensem nisso, porque eu quero que vocês entendam sobre interligar os pontos. É tudo interrelacionado, não é independente. Então, assim, a empresa sofre, é justo que a equipe sofra um pouco também. Entendem isso? Então, assim, não se detenham, não precisa estar relacionamento direto ligado à pessoa essa meta. Pode ser as metas macro do negócio, para que todo mundo tenha essa energia e que se o negócio for bem, todo mundo se beneficie e que se o negócio for mal, todo mundo deixe de ganhar também. É justo, tá? Pensem nisso. E claro, tem pessoas que vão contribuir muito mais que as outras, mas faz parte, tá? Faz parte. O importante é que cada um vai contribuindo com a sua área e que os resultados mais importantes sejam atingidos. Então, para o setor, e aí sim do setor, quem sabe para a pessoa, como eu falei lá no começo, que de preferência esteja diretamente ligada. Se ela não estiver ligada, assim, não é. Se ela não estiver diretamente ligada e ela não tiver nenhuma meta que faça sentido a ela, traga mais importante, sabe? É bom que toda empresa tenha uma meta, toda pessoa tenha uma meta. Seria o ideal, mas assim, não adianta ter uma meta sem sentido, tá? Então vamos pegar lá a tia do café.
a tia da limpeza, a qualidade da louça que ela lava. Não interessa isso, é mais importante ela ter um bônus relacionado à venda, que ela vai ser até mais simpática com as pessoas que chegam do que com todo o resto, entendeu? Então, assim, se possível, relacione uma das metas principais para a pessoa. Se não tiver nenhuma meta muito importante para ela, deixe isso de lado, tá? Porque metas em sentido é perda de tempo. A pessoa, né, pode ter mais uma meta? Eu te diria que sim, que ela deve, inclusive. Mas para ter duas metas, precisa ter uma bem certinha rodando. Depois você vai adicionando o que eu chamo de submetas ou qualificadores, que são o que, gente? Coisas que vão qualificando cada vez mais o teu resultado. Então, já tenho a meta um bônus bem alinhadinho para isso. Eu crio a meta 2, aumento esse bônus, que eu sei que o resultado vai melhorando cada vez mais e eu vou melhorando cada vez mais o meu resultado. Bom, gente, a gente já tem a meta, agora a gente tem que pensar para quê, né? O mais importante, o passo 3, tá? É o bônus, caso essa meta seja atingida. Você já tem a meta, você já tem para quem que é essa meta, o mais importante agora é o bônus. Seria tipo uma comissão? Seria, mas eu mudo algumas coisas aqui e eu prefiro chamá-la de bônus até para diferenciar, sabe? Porque muitas vezes a comissão a pessoa ganha sempre, independentemente do quanto ela vendeu, do quanto ela fez. Então, assim, aqui eu chamo de bônus e até para relacionar a política de participação nos resultados. Então, chame isso de bônus até para diferenciar da sua comissão. Bom, o bônus então, né? O bônus para a pessoa ou para a equipe, caso a meta seja atingida. O que é isso, gente? Você dá um bônus para a pessoa caso ela atinja a equipe. O que é isso de você dar um bônus para a pessoa caso ela atinja o resultado? Isso é meritocracia pura. Isso simplifica em muito o trabalho da liderança, simplifica a questão da motivação, da cultura, dos princípios, fica muito mais simples. Então, se você tem uma política de bônus para a sua equipe, para pessoas da sua equipe, caso elas atinjam as metas, você tem uma meritocracia pura. Isso é o que mais dá resultado, isso é o que mais facilita o trabalho de liderar, é o que mais faz, é o que mais responde às perguntas lá iniciais. Isso é o que mais faz ter uma equipe comprometida, isso é o que mais faz ter uma equipe focada, sabendo o que precisa ser feito, sabendo qual resultado tem que trazer. Ah, mas o dinheiro, a motivação logo passa. Ok, que até logo passa, mas ela ainda assim se mantém porque a pessoa sabe que se ela der um pouquinho mais, ela vai ganhar mais dinheiro e por aí vai. Então, assim, sim, faz todo o resultado, facilita em muito trabalho. Se você conseguir trazer motivação, cultura, toda uma dinâmica legal junto, ótimo, mas eu sei que isso pouquíssima gente faz, então foque nessa meritocracia que 80, 90% dos problemas vão estar resolvidos. Como pôr essa meritocracia então em prática, tá? Já entendeu que precisa da meta, do bônus e das pessoas que estão direcionadas a elas. Então, primeiro, chegue na meta. A sua venda média, por exemplo, era 100 mil, você quer passar para 120 mil. Inclusive, esse 120 mil, nessa meta de evolução, ela tem que vir do seu financeiro, que está lá no passo 2. Se você não viu a aula, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Mais uma vez, lembrem, as coisas estão interligadas. O outro ponto, quem que vai ganhar? Vamos supor que você tem 3 pessoas nessa equipe que são razoavelmente iguais, seu negócio ainda não tem tantas pessoas, é um negócio pequeno, as 3 pessoas vão ganhar iguais. Vai pro 3. Bom, quanto eu posso e quanto fica justo eu pagar? E aí, mais uma vez, você precisa ir pro seu financeiro. Mais uma vez, o passo 2 vai te dar um norte, vai te dizer exatamente quanto você pode pagar. E aí você vai projetar o aumento desse resultado. Vamos lá, como calcular o bônus para sua equipe? Pense então que se você aumentar em 20 mil a sua venda, de 100 mil para 120 mil, o seu lucro aumenta em 5 mil, tá? Como que eu posso dividir isso? Vamos supor, se eu der R$ 200 por pessoa e eu tiver 3 pessoas, são R$ 600 a mais. Como o meu lucro vai aumentar em 5 mil, ainda vou ficar com 4.400 a mais, o que é muito bom, né? E sim, as pessoas vão achar bom, ainda mais se elas ganham o salário base, esses R$ 200 a mais por mês. Então aqui é uma forma simples de você montar a sua meritocracia, montar a sua meta 1, por exemplo, e seu ganho 1. Entenderam? Mas vocês viram que o financeiro tem que dizer quanto a meta precisa aumentar e quanto você pode pagar. Pense nisso. E aí, gente, precisa ter clareza disso tudo. A equipe, a pessoa precisa saber exatamente qual é a meta, precisa saber que ela pode chegar nesses R$ 200, por exemplo. E mais um ponto aqui, né? Lembra que eu falei, precisa ter uma meta e um ganho bem alinhado
e que sim, depois pode ter mais. Então, por exemplo, aqui poderia ser o exemplo da meta um, mais R$ 200 se eu aumentar a venda para 120 mil. Você pode criar uma meta 2, mais R$ 100, por exemplo, e aí seria R$ 300 por pessoa se vender 140 mil, e assim vai indo, porque o teu lucro vai aumentando cada vez mais. Olhem esse exemplo falando em criar meta 1, 2 ou 3. Isso aqui é um story que eu compartilhei no meu Instagram. Olha ali, ó. Bom dia, resolvi fazer a meta 4. Acho que batemos até sexta. Ele tinha me mandado alguns dias antes, eu tinha compartilhado também, queria bater a meta 3, gente. Olha que louco, depois de quarta ele bateu a meta 3 e criou a meta 4. Então assim, a gente usou lá nessa empresa exatamente isso, ele usou exatamente esse passo do método. Criou 3 metas, meta 1, meta 2, meta 3, ganho 1, ganho 2, ganho 3, chegou aqui ao 4, de tanto que isso deu resultado, tá? Foi o primeiro mês que ele aplicou isso aí lá. E aí, o acompanhamento disso, então aqui, essa foto mostra, inclusive, ele tinha um quadro lá, tá, gente? E é isso que eu sugiro que vocês façam. Agora eu vou sair um pouquinho da parte tangível e vou para a parte do comportamento do líder. Precisa acompanhar, precisa estar ligado 100% na meta, sabe? Você faz antes dessa parte do comportamento, toda essa parte tangível, meta clara, ganhos claros, e aí sim, você tem que acompanhar, assim como está aqui. Esse esse cliente meu estava lá com o quadro na sala dele, acompanhando todo dia. As empresas que mais dão resultado fazem exatamente isso, ou numa planilha do Excel, ou no grupo do WhatsApp que a equipe estão lá acompanhando sempre. Eu te faço uma pergunta, né? Se você, líder, não der 100% de atenção e empenho para sua meta, quanto que essa equipe vai dar? Então é sobre isso, tá? Esses são os 4 passos ali que eu falei. Tem a meta, tem o bônus, tem para quem é, definiu essa política, faz o acompanhamento disso, que olha, você primeiro vai resolver muito da sua liderança, você vai resolver muitos problemas do seu negócio, porque você vai bater as suas metas, como falou o Ben Shimon lá no começo, através das pessoas. E 6, né, agora são 6 pontos que eu vou falar aqui, agora saindo da parte tangível, que foi praticamente tudo que eu falei até agora, indo para o comportamento desse líder, da forma mais simples e prática, o que eu vejo que mais dá resultado, né? Você precisa, como líder, ser o exemplo. Você precisa falar e fazer. Pouco importa aquilo que você fala, mas é aquilo que você faz. Você cobra a atenção da sua equipe para a meta, você tem que ir lá e fazer isso, sabe? E para isso também, tudo isso acontecendo, o que mais dá resultado é você ser muito próximo deles. Sabe quando você se distancia de um colaborador porque você não está feliz com ele e ele também não está feliz contigo, ele vai se distanciando cada vez mais. Muito tempo se vai perdido ali até que alguém peça para ser demitido. É isso, esteja próximo, tá? E nessa proximidade eu acredito que tem uma exigência muito alta e ao mesmo tempo uma boa relação, ser legal, assim, dentro do possível, é o que faz as coisas funcionarem. Não adianta você só ser legal, por exemplo, como eu vejo muita gente sendo, e não exigindo, não cobrando. Tem que cobrar seguido, gente. É literalmente uma bola de neve. Quanto mais perto da sua equipe você tá, mais você vai estar, mais fácil vai ser cobrar. Quanto mais legal você é, mais fácil é de você cobrar eles também. Eu garanto isso para vocês. Se você é um líder legal, elogia, tá sempre ali, é recíproco com eles, você vai ver que é muito mais fácil ser exigente. Seja transparente, foque na transparência, diga que você vai ser transparente, pode exigir uma transparência deles, isso vai abrindo a porteira. E sim, gente, você precisa ter muita disciplina, porque a disciplina vai te fazer ter constância com as metas, com as melhorias, com aquilo que você fala, com aquilo que você propõe a fazer, e isso vai te fazer dar o exemplo. Pensem nisso, esses 6 pontos aqui, 5 pontos que eu trouxe, é perfeito. Se vocês querem aprimorar um pouco mais, entender um pouco mais, eu sugiro vocês lerem, vocês assistirem o Simon Sinek, que é o cara do Comércio pelo Porquê, é o autor do Comércio pelo Porquê. Ele fala muito dessa parte intangível da liderança, tá? Bom, por que colocar em prática e ter essa liderança meritocrática? Além de eu validar que é a forma mais rápida de dar resultados, seja para empresas ou seja para você, líder, você cria um alinhamento de interesse entre pessoa e negócio. O que é criar esse alinhamento de interesse? Quanto mais um lado ganhar, mais o outro lado vai ganhar e vice-versa, gente. A meritocracia ela cria um ganho, um alinhamento de interesses, ou seja,
Vamos supor que se você tem um ganho fixo, quanto mais você pagar para a pessoa, mais o teu negócio vai estar prejudicado financeiramente. É ou não é? E o oposto também, quanto menos você paga para a pessoa, menos feliz ela vai estar. Então aqui não tem um alinhamento de interesses. Agora, quando você cria uma meritocracia, que quanto mais o negócio ganhar, porque mais ele vai ter lucro, mais essa pessoa vai ganhar, você alinha o interesse. Então você sabe, você é empreendedor, você é gestor, quanto maior for o bônus da sua equipe, é porque o seu negócio está lucrando mais. Então a meritocracia vale muito a pena se pôr em prática por isso, alinhamento de interesses. Quanto mais um lado ganhar, mais outro lado vai ganhar e vice-versa. E claro, além de ser a forma que mais dá resultado rápido. Bom, gente, eu falei lá no começo, né, que eu mostrei liderança de uma forma totalmente diferente que a maioria dos gurus, e foi isso, né, que seria simples, que seria prática, que você poderia sair aplicando amanhã, e pode sim, você viu os passos ali. Como sempre, eu vou dar o resumo da aula depois para vocês porem em prática eles e clarear um pouquinho mais tudo isso. Por mais que eu esteja abrindo literalmente a caixa preta do método aqui, eu sei que algumas coisas ficam vagas. Eu sei que, principalmente no sentido de como fazer, de como controlar, qual planilha usar, como compilar esses dados, eu sei disso. Vocês viram que para validar e tornar o bônus saudável para a empresa tem que estar ok com o financeiro, né? Então as coisas estão se interligando cada vez mais. E pensando nessa dificuldade de pôr em prática, do como pôr em prática, que no dia 3/7 eu vou abrir de forma plena o método 100 em 10 para vocês. Para quem ainda não sabe, o método 100 em 10 é os 10 passos que dobram o lucro do seu negócio e que ainda te fazem vender mais e liderar melhor, como você viu aqui. O link para isso, gente, está na descrição do vídeo. Deixe seu nome lá, que aí sim você vai ter o acesso pleno às planilhas prontas, vai me ver fazendo isso, vai me ver levantando essas informações, vai simplesmente replicar, tá? Então, assim, deixa o teu nome lá, que dia 13/7 eu vou abrir os 10 passos de forma plena. Se aqui já tá, eu já entrego muita coisa. Imagina lá sendo pleno, mostrando como eu faço, pegando uma informação, jogando na planilha, qual planilha, tudo isso você vai ter lá. Deixa o teu nome que vai valer muito a pena. E agora, indo ao resumo. O que é o resumo, então, da aula 5 dessa liderança? Meta clara. Ou metas claras, desde que você já tenha uma meta clara, você pode sim ter outras metas e ganhos de acordo com cada meta. Esse ganho, a equipe precisa ter um ganho variável claro. Então, eles sabem que se ele atingir uma meta, ele vai ganhar, por exemplo, como eu falei aqui, R$ 200. Se ele atingir outra, é 300. Se ele atingir outra, é 400. E assim vai. Precisa estar claríssimo para eles. Claro a meta e claro o ganho. E que sim, essa meta e esse ganho tem que sair do seu financeiro. Bom, para mim aumentar o meu lucro em tanto, eu preciso vender tanto, e desse lucro aqui que vai aumentar, eu posso dividir isso. E isso, gente, é nada mais que interligar os pontos. Você pode, inclusive, qualificando essa meta financeira aqui vai me ajudar a vender mais, que eu pego a minha produção aqui, que quanto mais a minha produção entregar, mais ajuda o financeiro, você vai tornando esse negócio robusto, a sua gestão robusta, interligando os pontos e tendo cada vez mais a resultado. Então, assim, vá aprimorando essa meritocracia. Comece com uma meta e vá criando mais. E aí sim, acompanhe de perto, seja o exemplo dessas pessoas, e aqui eu já estou entrando na parte comportamental, que é aquilo que eu falei, não importa o que você fala em si, importa o que você faz. Então seja esse líder presente junto da sua equipe, que tudo isso vai fazer você ter muito resultado. Bom, gente, essa foi a aula 5. Fica mais 2 minutinhos aqui comigo, tá? Fica mais 2 minutinhos que eu quero complementar e trazer mais algumas novidades para vocês, caso você ainda não saiba. Bom, eu sei que é bastante coisa para executar e você deve estar pensando como executar isso. Aqui já tem bastante coisa, né? Que você já pode sair pondo em prática amanhã, mas eu sei que algumas coisas ficam meio assim, né? Então vamos lá. A notícia boa, como eu já disse, dia 13/7 eu vou entregar o método de forma completa, desde as planilhas, você vai ver em vídeo como eu faço, como eu pego as informações, da onde eu tiro, onde eu copio, onde eu colo, onde eu junto e assim vai, tá? Para que você tenha o método 100 e 10, que são os 10 passos para dobrar o lucro da sua empresa de forma plena. Nos 10 passos, você tem a gestão completa da sua empresa de forma simples e prática. Você viu que eu já falei desde financeiro e que agora de liderança a gente está falando e por aí vai, tá? E assim, ó, são poucos minutos do seu dia a dia, você consegue pôr tudo isso em prática.
Não importa se você vende 30, 300 ou 1 milhão, tá? Esse método é para você. E se você me acha charlatão quando eu falo em dobrar o lucro, me acompanha no Instagram que lá sempre eu estou postando resultados dos meus clientes de quem aplica o método e é muito mais que dobrar, tá, gente? Não pensem que a realidade de vocês é diferente, que eu sei que você pensa, eu conheço muito bem o jeito empreendedor, o jeito gestor de pensar, mas eu garanto e eu provei que na prática que o método é para você sim, é para o seu negócio sim, tá? No link da descrição, deixe seu nome na lista VIP lá, que dia 3/7 você vai ter acesso completo ao método, desde as planilhas que eu uso para pôr em prática tudo isso, desde aonde as informações que eu pego, você vai assistir tudo isso, tá? Veja o teu nome lá. Semana que vem, aula 6, dando sequência aos 10 passos do método. E é isso, tá, gente? Curtam, comentem, compartilhem, mandem para mais líderes, mandem para o seu líder, mandem para o seu amigo. Compartilhe, deixe suas dúvidas. Me sigam no Instagram também, que lá tem mais dicas mais práticas e rápidas ainda. E é isso, tá, gente? Tamo junto, valeu e até semana que vem.